Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero
você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. A estrada. eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já
o Espírito Consolador. Hoje já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam
queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo será feito pela Carmélia, também trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E os itens serão 7 a 8. Sacrifício mais agradável a Deus. Que tenhamos uma manhã muito proveitosa, que possamos refletir sobre os estudos trazidos nesta manhã e possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Sendo a nossa última reunião do ano, vamos agradecer ao Pai por tudo que recebemos nesta reunião, que nos encontramos todas as quartas-feiras virtualmente e onde fomos tão agraciados. E que o ano que se inicia seja de muita paz, de muita harmonia e muita saúde para todos nós. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 107, Renovemo-nos dia a dia.
Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemos-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Catuíte e toda a falange de trabalhadores envolvidos na assistência aos enfermos, encarnados e desencarnados, que estão vinculados ao Centro Espírita Miguel. Nós iniciamos a prece agradecendo por toda a dedicação, todo o amparo, toda essa disponibilidade que sabemos que transcende as nossas possibilidades de entendimento do que é abnegação, do que é renúncia, do que é compaixão e caridade. Como humildes, necessitados, aqui estamos nessa manhã, louvando, agradecendo, mas também pedindo que todas essas vibrações que permeiam aquela casa espírita e que vem ao nosso encontro quando dirigimos os nossos pensamentos, as nossas rogativas, para que sejamos também amparados, estimulados, acolhidos. Esse é o momento que estamos também aqui com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas inquietações, colocando submissamente a vontade de Deus e a possibilidade de ajuda que nunca nos falta.
Agradecemos pela oportunidade desse encontro da manhã de hoje, pela nossa saúde mental, pela possibilidade de estarmos partilhando esses momentos e que possamos ter uma reunião que durante o estudo do Evangelho esteja também irradiando para tantos que não tem quem peça por eles, que estão em aflições diversas, para onde estiverem também receberem o amparo e os benefícios divinos que certamente nunca faltam, mas que eles também tenham, assim como nós, possibilidade de perceber. Pedimos a permissão para iniciar a reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bom dia, amigos. Eu sou Carmélia, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui para nós darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, que é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje nós vamos estudar os itens 7 e 8, que trata do sacrifício mais agradável a Deus. Então, antes de nós começarmos a leitura da lição de hoje, vamos ver se o título é Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia. O que é misericórdia? E lá no dicionário tá: misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Então, é dó, é compaixão, é piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Então, aquele que tem misericórdia, perdoa, tem indulgência para com os erros do outro, tem solidariedade, não é? Vamos seguir então. No item 7. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele aqui nos fala, né, de deixar, Jesus falou, deixar a vossa dádiva junto ao altar. Por quê? Porque naquela época era costume do povo hebreu, do povo judeu, oferecer coisas materiais no altar, como agradecimento, uma dádiva, era um pombo, era um cordeirinho, eles iam e ofereciam na sinagoga. Por isso que ele diz para deixar a vossa dádiva e ide antes reconciliar-vos. Quer dizer, não adianta fazer oferenda, ofertar alguma coisa sem que tenha feito as pazes com o inimigo, com o irmão nosso, tenha resolvido qualquer problema, qualquer querela. Não devemos fazer as nossas preces, porque hoje nós não oferecemos dádivas materiais, nós oferecemos as nossas preces, né? O cristão já aprendeu que não precisa oferecer sacrifícios materiais, mas sim
as nossas preces, as nossas orações. E antes de fazê-las, temos que estar em paz com todos, sem ódio no coração, sem mágoas, não é? Vamos seguir então. Aqui nós temos outra passagem do Evangelho. O que Jesus nos recomenda fazer antes de reverenciarmos a Deus. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Na oração do Pai Nosso, nós temos lá, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Se nós não sabemos perdoar, se nós não conseguimos perdoar, como queremos ser atendidos, queremos ser perdoados pelas nossas faltas? É complicado, não é? Então, temos que treinar esse perdão antes de fazermos as nossas preces. Perdoar. Às vezes, a pessoa a quem nós temos algum problema a resolver, essa pessoa está distante de nós e não se aproxima e não permite a aproximação. Aí nós dizemos assim, como é que nós vamos fazer então para pedir perdão àquela pessoa? Se aquela pessoa não se aproxima, se não quer conversa, ore por ela. Mas tire de seu coração qualquer mágoa, qualquer desejo mal para aquela pessoa. Temos que orar por ela, querer o bem dela e devagar essa pessoa vai se aproximar de nós. Com certeza, viu? Vamos ao item 8. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido, quer dizer, limpo, de todo e qualquer pensamento mau. Em outra passagem, Jesus nos diz, né, bem-aventurados os que têm puro coração. Esses serão felizes, esses serão atendidos em suas preces. É muito difícil manter o coração limpo, mas tudo é preciso exercitar. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, retirar as mágoas, os melindres. Devagar, nós vamos chegando lá. Porque é esse sacrifício que Deus quer de nós. Continuando no item 8, ele nos diz, ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, como eu já falei anteriormente. Ofereciam pombos, carneirinhos, né, ovelhas. E aí, então, cumpria-lhe conformar suas palavras a usos ainda em voga, quer dizer, aqueles costumes da época. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem que ser purificada.
Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar, e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Aí quando ele diz, entrando no templo do Senhor, nós temos que entender que o templo do Senhor não são só as igrejas, o templo, o centro espírita, não. Todo momento que nós nos recolhemos para orar, que estamos em oração, pode ser em nossa casa, pode ser em qualquer lugar, nós estamos entrando no templo do Senhor. E temos que estar com o nosso coração puro, livre de todo sentimento ruim. Eu trouxe aqui para vocês um texto, Indulgência. É de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Ele é sobre esse capítulo do Evangelho e vai nos ajudar a entender mais ainda. A luz da alegria deve ser o astro continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas e principalmente as da indisciplina podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas se destaca a palavra impensada, como forja de incompreensão a instalar entre choques. Então, às vezes, uma palavrinha que dizemos causa uma incompreensão horrível. Então, é preciso pensar muito bem antes de falar, não é mesmo? Daí, o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. Ele chama a nossa atenção para as nossas palavras, né? Vigiar as nossas palavras. E o texto continua. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará um mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo.
Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza a pureza da tela, os ângulos nobres e construtivos da vida. A necessidade do perdão é uma coisa constatada, né? A gente precisa do perdão do outro e o outro precisa do nosso. Então, já existe uma outra passagem, né, no Evangelho, ele diz: o Evangelho é a fonte inexaurível da verdade, em que Jesus nos diz, né, que se você não perdoa o seu irmão, você vai ter que voltar em outras encarnações, quer dizer, você vai ficar ligado a ele até, ele cita no Evangelho, até pagar o último centil, quer dizer, até resolver tudo. Você vai ficar ligado a essa pessoa. E essas pessoas voltam ao nosso convívio como pai, como mãe, como irmão, como um parente próximo, como um vizinho, um companheiro de trabalho. Então, é preciso resolver os problemas, não ter mais nenhum problema com as pessoas de mágoa, de ressentimento, senão nós vamos desencarnar e aí teremos que, na próxima encarnação, estar novamente juntos para resolver os problemas. Ele diz: a humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. Quer dizer, nós não precisamos ficar censurando os nossos irmãos, nós precisamos amar. Aqui, vocês me permitem, eu trouxe mais um texto de André Luiz. Esse é bem prático e vai nos dar, anote hoje. Anote quanto auxílio poderá você prestar ainda hoje. Em casa, pense no valor desse ou daquele gesto de cooperação e carinho. No relacionamento comum, faça a gentileza que alguém esteja aguardando, conforme a sua palavra. No grupo de trabalho, ouça com bondade a frase menos feliz, sem passá-la adiante. Ofereça apoio e compreensão ao colega em dificuldade. Estimule o serviço com expressões de louvor. Quando puder, procure resolver problemas sem alardear seu esforço. Em qualquer lugar, pratique a boa influência. Desculpe faltas alheias, consciente de que você também pode errar. Observe quanto auxílio poderá você desenvolver no trânsito, respeitando os sinais. Acrescente paz e reconforto à dádiva que fizer. Evite gritar para não chocar a quem ouve. Pague a sua pequena prestação de serviço à comunidade, conservando a limpeza por onde passe. Sobretudo, mostre simpatia e reconhecerá que o seu sorriso em favor dos outros é sempre uma chave de luz para que você encontre novas bênçãos de Deus. É do livro Amanhece, e o texto é Psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz. Minha gente, esse texto, ele é prático, eu vou até pregar ele na minha geladeira, porque, olha, ele dá conselhos práticos a todo momento. A gente precisa pôr tudo isso em ação, não é? Sorrir, ser mais agradável, não falar alto, manter as coisas limpas, não sair falando os problemas dos outros. Olha, eu acho esse texto, ele cai assim para a gente, como se diz, né, como uma carapuça. Temos que tentar colocar esses conselhos na nossa vida.
Então, meus amigos, este é o verdadeiro sacrifício que nós podemos oferecer a Deus, não é? A nossa transformação, a nossa mudança de hábitos ruins para hábitos bons. Eu desejo a todos um feliz 2022, que nós possamos, em 2022, colocarmos em prática as lições do Evangelho e que as experiências que nós tivemos em 2021 nos sirva de lição para a nossa melhoria. Muita saúde e paz para todos. Aqui um recadinho de Chico Xavier. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Um grande abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, com pensamento elevado a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade de luz, vamos agradecer todo o amparo, toda a bênção que recebemos nesse ano que se finda, pedindo por toda a humanidade bênçãos, luz, amor, misericórdia, Senhor, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão doentes do corpo e do espírito. Que cada um possa receber o remédio que precisam e merecem. Que tenhamos um ano com muito amor, muita fraternidade, que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos do Teu Evangelho e que possamos ser melhores e merecedores desse Teu amor tão grandioso por todos nós. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que sempre nos permite usufruir da Sua luz, com a presença de nossos queridos irmãos da Casa de Miguel, que sempre nos auxiliam com sua paz, luz e vibrações de amor nesta reunião de fluidoterapia, envolvendo nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de melhorarem nas suas dificuldades físicas e espirituais, com a luz dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus. Senhor, ajude o nosso planeta Terra, cujos países que o compõem ainda trazem a dificuldade do Covid-19,
nossos irmãos desempregados, aos irmãos que ainda que são orgulhosos e egoístas, para não perderem a oportunidade de crescer moral e espiritualmente dentro da fé, coragem, resignação, caridade e amor, fortalecendo-os na sua trajetória espiritual. Luz e despertar de nossos irmãos desencarnados que ainda guardam sofrimentos de vida passada e saem em busca de vingança, e com isso se afasta do seu progresso espiritual. Peço também, Senhor, orientação e luz pelos irmãos políticos, a fim de que não se distanciem de seus juramentos de auxílio ao povo. Peço pelos asilos, orfanatos, prisões, manicômios, leprosários. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão, Maria.